A gente começa o programa de hoje falando do Corinthians, hein? A crise nos bastidores do Timão, a situação de Memphis Depay que está virando uma bola de neve. Nas últimas horas, o Memphis se reuniu com diretores do Corinthians e demonstrou muita insatisfação, está incomodado com as crises financeira e política que o Corinthians vem atravessando neste momento. O jogador que nem apareceu no treino, na atividade da quarta-feira, o sumiço do Memphis Depay continua dando o que falar. Ele pediu uma comunicação mais clara e eficiente sobre a situação do clube numa conversa com o presidente interino, o Osmar Stabile, e o diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado, que a gente até trouxe outro dia aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, que o Corinthians jogou boa parte dessa responsabilidade dos atrasos salariais. A empresa que cuida da segurança pessoal do Memphis Depay, o Corinthians demorou para pagar essa empresa e teria incomodado o atacante. E o Corinthians tem colocado o Fabinho Soldado nessa missão complicada, difícil, né, de administrar as conversas com o elenco do Corinthians, incluindo Memphis Depay. Advogados e outros profissionais que trabalham com Memphis tiveram dificuldade em manter contato com o Corinthians. O holandês tinha contato direto com o ex-diretor financeiro, Pedro Silveira, um dos principais interlocutores do Timão, durante as negociações, durante a chegada do Memphis Depay ao Parque São Jorge. O Silveira deixou a cúpula do Corinthians em abril deste ano. Embora mantenha conversas frequentes com o Fabinho Soldado, Memphis Depay entende que há questões que fogem do alcance do diretor de futebol e que precisam ser resolvidas por profissionais de outras áreas, como a parte jurídica, a parte financeira e até mesmo pelo próprio presidente do Corinthians. Na quarta-feira saiu essa notícia de que o Corinthians devia mais de R$300 mil para a empresa responsável pela segurança do atacante Memphis Depay e o valor acabou sendo pago no mesmo dia. É a crise nos bastidores do Corinthians e a incerteza sobre o futuro de Memphis Depay. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Como é que você enxerga essa situação do Memphis Depay? O Corinthians corre mesmo um risco real de perder o jogador para o segundo semestre daqui para frente? Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Ontem eu falei com uma cachoeira aqui durante o programa. O Cachoeira, para quem não sabe, é uma fonte mais forte, né? Usando o termo do Vampeta. E neste momento, data hoje, tá tudo ok. Acertou-se. Sabe, meio que, isso aqui não tá legal, isso aqui tá, isso aqui eu posso meter, isso aqui eu não posso, isso aqui eu peguei do outro, enfim, eles se acertaram. Pelo que eu fiquei sabendo, até em reforços se falou. Até, sabe, aquela coisa, precisa dar uma reforçada no time. O Memphis Depay demonstrou muito boa vontade. Ele não tava, assim, chegando, eu quero ficar, mas como é que a gente fica? Eu vou receber, a minha empresa de segurança, vamos ter reforço, enfim, foi uma conversa legal. O que não impediu que ele tomasse uma multa da caixinha e tal. São coisas diferentes, ele não poderia ter faltado, não dá satisfação. Acabou a reunião que foi com o Fabinho Soldado, o Dorival Júnior e o Osmar Stabile, ele foi lá pro primeiro campo, e aí o Dorival chamou todo mundo, vai pagar a caixinha e tal. E a ideia do Memphis Depay é continuar, mas é claro, tem que ter um mínimo de segurança. Aí eu já acho mais complicado. Garantir que ele vai receber em dia é complicado. Até porque nem o próprio Osmar Stabile tem certeza que vai continuar depois do dia 9 de agosto. Eu acho que vai. Mas aí depois também tem que ter nova eleição. Enfim, o Corinthians está todo enrolado e não tem dinheiro, né? São duas situações. Está enrolado, não tem dinheiro. Esse é um contrato da gestão do Augusto Melo, que foi como dentro de campo funcionou, mas tem um custo fora do padrão Corinthians Sport. Mas assim, respondendo bem objetivamente, data hoje, ele continua. Ele segue até o próximo mês, né? Esse mês eles já se acertaram. Mês que vem é outra conversa. E o Memphis tem razão em ficar insatisfeito nesse momento, né, Flávio? Mas óbvio. Total razão, né? E ainda o Corinthians não pagou o que ele tem direito a receber da premiação do Campeonato Paulista de 4,7 milhões de reais. Isso, e não pagou segurança dele. Porra. Não dá, né, velho? Não é só ele que tem atrasos. Mas ele foi uma coisa assim, meio que... o cara vem de fora, o cara... É complicado pra caramba, né? É um negócio meio... Não dá pra fazer, não faz, né? Não dá pra comprar um carro de luxo, não compra um carro de luxo, pô.
Vai de ônibus. Quando você vai buscar o cara, traz o cara numa condição... lembra, até um aviãozinho custou uma fortuna, uma bala. Não, comigo não, tá pensando o quê? O que é e tal. Né? Aí começa, não paga, começa essa... Não dá, né? E a pressão. Se ele jogar mal, você sabe que vem pressão pra cima dele, né? Então... E irritado também com a comunicação do Corinthians, pedindo uma comunicação mais clara e eficiente nos bastidores, até mesmo quando a gente fala do contrato do Memphis Depay, Fábio Piperno, porque assim, quando ele chega ao Corinthians, a primeira informação que a gente recebeu era de que era um contrato que girava em torno ali dos 3 milhões, tinha as premiações e tudo mais, mas girava em torno dos 3 milhões. Agora, pelo que eu estou acompanhando, esse contrato do Memphis, por tudo que foi acertado, empresa de segurança, moradia... e tudo mais, já está passando dos 6 milhões de reais por mês. Essa é uma estimativa que estão fazendo aí de tudo que vem saindo, né? A cada dia sai uma informação nova referente ao contrato do Memphis Depay, que não havia sido divulgada de maneira prévia. Piperno, você que chegou aqui ao programa com tudo, eu vi ele chegando, eu falei, ele não vai fazer isso, ele não vai passar em frente à câmera. Passou, mas tá tudo certo. Chegou igual o Depay, tá perdoado. Igual o Depay na sala do Osmário Chaves. Deixa comigo, disse Fábio Piperno. Boa tarde, Piperno, que falar dessa situação. Tá virando uma bola de neve, né, do Corinthians com o Memphis Depay. Boa tarde, Pedrinho, Bruno, Flávio. Eu estava... como todos os dias eu faço de manhã, uma live com Dona Marília Ruiz, que é uma personagem, que é uma jornalista, além de muito competente, excepcionalmente bem informada em relação às coisas do Corinthians. E aí, uma das coisas que a Marília estava apresentando no ar era um documento com a denúncia do Ministério Público lá contra Augusto Melo, e outros integrantes a gestão do Corinthians, que acabou sendo afastada há coisa de menos de 2 meses, né? E quando eu vejo essa história do Memphis, por mais incômodo que isso possa causar ao corintiano, ao clube, afinal de contas trata-se da grande estrela do clube e a gente está falando de dívidas, né? Ou também de perspectiva de futuro, enfim, o jogador quer saber qual o clube, para onde ele vai de fato trabalhar, porque ele não sabe quem é que vai ser o presidente, como é que vai ser a administração, quem é que vai chegar para jogar com ele, se ele vai receber pagamento, se a premiação vai ser depositada, ele não sabe rigorosamente nada, ou muito pouco, né? Mas, apesar de tudo isso, eu chego à conclusão de que o caso Memphis Depay é o menor dos problemas que o Corinthians tem. Porque esse aí é o seguinte, se o Corinthians tiver dinheiro e um mínimo de previsibilidade administrativa, está, enfim, equacionado, resolvido. Então, é basicamente uma questão de ter ou não dinheiro, de ter ou não uma direção empossada. Agora, o resto é do arco da velha. Porque, veja, o que o Ministério Público diz, mais uma vez, com todas as letras, é que são suspeitas muito sérias de desvio de uso da marca Corinthians com fins ilícitos. O Corinthians não tem culpa nenhuma, mas quem estava lá teria usado o Corinthians com fins ilícitos para desviar dinheiro, para quitar dívidas de campanha e, inclusive, com associação criminosa com grupos ligados ao que de pior existe no crime organizado brasileiro. É muito sério. Fora isso, claro que numa escala de importância muito menor e tal, também surgiu ontem à noite, foi confirmado ontem à noite, até por um trabalho do repórter Marco Belo, para dar crédito também, que o Andrei Sanches usou, enfim, acabou utilizando o cartão corporativo com gastos pessoais, e aí ele também disse lá a Marília que houve lá uma confusão e tal, né? Mas o fato é que os controles do Corinthians nesse caso, se não, é óbvio que a gente aqui não está falando em crime, mas de fragilidade sistêmica, e falta de governança, como é que o Corinthians deixa passar isso e aí 4 anos e meio depois alguém dá uma olhada e fala, puxa vida, houve um erro lá. Então, isso é para mostrar, assim, com o perdão da palavra, a zona que está o Corinthians há muito tempo. Olha a bagunça que está o Corinthians. Assim, o que existe de bom no Corinthians hoje, além, claro, do torcedor, né, de uma legião imensa de fãs e tal, está muito bagunçado.
A informação que saiu, e o Memphis está irritado com tudo que vem passando o Corinthians, a crise financeira, a política. A informação que saiu nos últimos dias é que o Memphis ganha 6 milhões de reais fixos para complementar aquilo que eu tinha falado. 6 milhões de reais fixos por mês no Corinthians, sem somar valores das cláusulas por metas alcançadas. Por exemplo, ele recebeu, só pela assinatura do contrato de luvas, 22 milhões de reais, e desses 6 milhões, eu não estou incluindo as luvas no que o Memphis recebe por mês, no gasto mensal que o Corinthians tem com o Memphis Depay. A patrocinadora do Corinthians, desses 6 milhões por mês, banca 1,5 milhão. É a informação do UOL, do Samir Carvalho. Ou seja, a patrocinadora está bancando 25% do que o Memphis recebe por mês no Corinthians. 6 milhões por mês? É o que saiu aqui a informação. Isso dá quase 1 milhão de euros. Sem contar as luvas que ele já recebeu e essas luvas pela assinatura do contrato que foram pagas aí em 4 parcelas. Por isso é generoso. E as premiações, a gente citou aqui, Campeonato Paulista, 4,7 milhões que ele tem direito a receber por contrato. É uma grana pesada. E o Corinthians, no momento aí de reorganização financeira, já de olho no segundo semestre, no que vem pela frente. Bruno Prado, o Corinthians vem errando na condução desse caso Memphis Depay. Como é que você vê a postura do Memphis Depay? Ele que também teve uma conversa com o elenco do Corinthians, com a comissão técnica, para explicar por que não apareceu no treino de quarta-feira. O que falar da situação de Memphis Depay no Corinthians? Boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, o Corinthians, nesse caso, começa com um contrato feito pela gestão do Augusto Melo, que, sim, seria muito difícil, né, para o clube pagar tudo certinho, tudo em dia, em salários, luvas, direito de imagem, premiação, seja lá o que for. Mas tudo o que é combinado você tem que cumprir. Mas era um salário altíssimo, né? Não só um salário, um contrato, né? Um contrato altíssimo. Então, pela situação financeira do Corinthians, e aí não sou eu que falo, eu não sou um especialista da área financeira, mas sempre que sai balanço de clube, eu procuro ler as pessoas que entendem, que sabem analisar melhor. Então, a gente sabe que a situação é muito difícil, né? Apesar de eu não ter capacidade de analisar tecnicamente o balanço de um clube, mas lendo os especialistas, as pessoas que entendem, qualquer um percebe que a situação do Corinthians é dificílima. E o Corinthians fez um contrato com um jogador internacional, um jogador que disputou a Copa do Mundo, que estava jogando a Eurocopa como titular da Holanda meses antes de chegar ao Corinthians. E claro que um jogador como esse viria com um contrato muito bom, né? E aí, nesse caso, não é culpa do jogador. O jogador pede o que quiser. Aí cabe ao clube entender o que ele pode pagar, o que não pode, o que vale, o que não vale. Se o cara quiser pedir 100 milhões por mês, ele pede. É o problema dele. Aí quem está contratando é que tem que entender. Isso aqui eu acho que vale a pena pagar 100 milhões pro cara. Tá bom, aí você tem que cumprir. Ou você fala, não, o cara tá maluco, não vou pagar isso nunca, não posso pagar isso. Então, quem contrata é que tem que definir o que você pode pagar e o que não pode. O cara pede o que ele quiser. Se o cara quiser pedir, quero 100 milhões por mês, mais 2 mansões, mais 3 carros blindados, ele pede o que ele quiser. Cabe a você que tem que falar, você que está contratando que tem que falar, não, isso aqui eu não vou fazer, não posso, não faz sentido. Então, o Corinthians aceitou. E a partir do momento que aceitou, tem que cumprir. E aí saiu o presidente que fez o contrato, por enquanto está o vice-presidente como o presidente interino. O contrato é com o clube, né? Então, pode acontecer mais para frente, independente de quem estiver na presidência, esse tipo de situação ainda, outras vezes, porque realmente é um contrato muito bom para o atleta, é um contrato caro, um contrato alto, importante. E o jogador, eu nunca vou condenar o cara que não está recebendo tudo que foi combinado. Você pode dizer, ele poderia ter feito de outra maneira, poderia ter agido de outra forma, mas ele está com a razão. Foi combinado. Aí você pode, é muito caro, é um absurdo ele ter uma premiação, uma parte da premiação tão grande. É o que foi combinado, então tem que cumprir. Então, mesmo que possa, isso aqui ele poderia ter feito diferente ou não, quem está com a razão é quem não recebeu tudo o que foi combinado em dia. Então, eu não consigo condenar o jogador num caso como esse. Ô Pedro, você sabe que eu posso estar enganado, mas acho que não. Eu tenho a impressão que no futebol brasileiro, de um modo geral, quase que 100% dos clubes, eles assumem compromissos que eles sabem que não vão pagar. Tenho quase certeza disso.
A gente vê da entrada e depois vê como é que paga. Sabe aquela coisa de... Eu vou começar um negócio, depois eu vejo. Pô, vou ver o que isso vai dar. Eu não consigo imaginar um planejamento financeiro. Tipo assim, ó, o contrato do Depay, por exemplo, né? Já que estamos nesse caso. Sei lá, o total é 30 milhões. Nós temos um ano para levantar esses 30 milhões, nesse caso específico, que é claro, o Corinthians não custa só 30 milhões. Nós temos um ano para levantar esses valores. Como é que nós vamos fazer isso? Antes de conversar com o cara. Vamos fazer isso, vamos planejar, vamos fazer aqui, vai levantar... Eu creio que esse cara, estão falando de Depay, mas eu acho que praticamente todos os clubes. Os caras falam assim, Depay, 30 milhões. Pô, quanto é que tem que dar de entrada? 4. Tem os 4? Tem. Vamos levantar os 4 para a gente ver o que faz. Me parece muito isso, essa zona. Isso é falta do fair play financeiro. Você tem fair play financeiro, o negócio nem vira. São nem Paulo fecha. Com o Daniel Alves, né? Claro. No caso do título. Exatamente. Por isso que eu falei, eu estou citando o Corinthians assim. O Cuiabá, coitado no sentido de solidariedade. Ele não recebe de ninguém. O Cuiabá não recebe do Corinthians, não recebe do Atlético Mineiro. Teve mais um Internacional, né? Internacional. Os caras não recebem. E o Cuiabá, a gente tem a impressão que é um clube organizado. Quando você é organizado, é assim, você tem uma planilha de entrada e uma planilha de saída, né? Então você diz assim, bom, eu emprestei o... Como era o nome do menino do Cuiabá? O Ranieri. Ranieri. Eu emprestei o Ranieri para o Corinthians, digamos que 5 milhões de reais, só para ter uma base. E eu vou receber 1 milhão por mês, né? Aí eu tenho um jogador do Internacional, que eu não sei quem é, mais 1 milhão. E mais um jogador do Atlético Mineiro, mais 1 milhão. Então eu tenho 3 milhões para receber nos próximos 6 meses. E aí ele faz um planejamento financeiro em cima daquele dinheiro que ele tem para receber. E tenho que pagar, em cima do que vai entrar, em cima do que vai sair. Isso é a vida normal de qualquer pessoa. Nós temos um salário, né, os nossos ganhos, e temos as nossas contas para pagar. Então você tem que planejar. Se você falar assim, eu vou comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para entrada, eu vou ver depois o que eu faço, você vai perder o carro. Se você fizer com imóvel, a mesma coisa. O futebol, como é uma zona, não acontece nada, os caras vão empurrando com a barriga. A impressão que eu tenho é que é assim, a coisa é feita desse jeito. Bom, quanto precisa para começar o negócio? Depois a gente vê como é que faz. Isso só com fair play financeiro se resolve. Mas há boa vontade para isso. Quem vai querer fazer isso e ter que organizar a casa? Não comprar de qualquer jeito. Tem que comprar mostrando que tem ganho para isso, que tem faturamento para isso. Interessa para os clubes? Não me parece que tenha interesse. Porque, Flávio, em cima disso aí, no caso de São Paulo, lá com o Daniel Alves ficou bem evidente, aí eles apelam para uma figura abstrata do parceiro. Olha, então eu vou contratar o Flávio, eu tenho dinheiro para dar a entrada, eu não tenho, mas nós vamos atrás de parceiros. Então, com o que entrar dos parceiros, a gente vai lá e paga. Se entrar. Aí o parceiro não entra. Isso. Aí, para você fazer no fair play financeiro, eu não sei entrar em detalhes, que eu também não tenho conhecimento disso, como disse o Bruno agora há pouco, mas você teria que, pelo menos, apresentar um contrato de garantia do parceiro. Olha, esse parceiro aqui, X, ele garante 30 milhões, e se ele não pagar, eu tenho aqui uma garantia bancária de que eu vou pagar. Isso. Aí você... Então você já tem o parceiro. Agora, vamos comprar para a gente ver como é que faz. Depois eu vejo como é que eu pago. Não dá, né? Eu sempre lembro da história de um amigo que trabalhava comigo. E ele jogava no bicho. Eu adorava jogar. Outro dia você falou um negócio do Chaves lá, repercutiu isso daí. Pois é. Seu Madruga. Esse rapaz jogava no bicho muito. Jogava no bicho. Grande narrador, jogava no bicho. E perdia pra caramba, né? Porque o cara perde, óbvio, né? Aí um dia ele ganhou no bicho, Pedro. Tinha uma mesa desse tamanho. Lá vem. Aí a mesa lotada de dinheiro, que era tudo nota de dinheiro. Jogo ele tratava com a ralezinha lá, né? Com bicheirinha, aquela coisa assim. Não estou defendendo, eu sei que isso aí é crime e tal, mas enfim. Estou contando uma história que é real. História. Né? Aí o cara tá cheio de dinheiro, nota de 2, de 1, de 3, de 5. Aí ele começou a separar. Aí eu falei, o que tá fazendo? Estou separando as dívidas. Deixa aqui, vai pro Piperdes, vai pro Bruno, vai pro Pedro, vai pro Flávio. Aí nós falamos para ele, e o resto? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O resto só quando eu ganhar de novo no bicho. Não deu, e ainda continua. São os times de futebol. E se normaliza esse tipo de situação no futebol brasileiro. Não pagou salário. Tá tudo bem. Todo mundo atrasa salário. Como se fosse normal atrasar salário ou deixar pra frente. E o mais engraçado é que uma vez um amigo, ele
Eu vou até falar o time, porque eu não sei nem qual é a situação atual do São Caetano, mas o São Caetano está numa pendura terrível, já na fase do São Caetano decadente, e esse meu amigo ele foi contratado pelo São Caetano para ser treinador, supervisor, alguma coisa assim. Aí eu falei para ele, pô, você vai pro São Caetano? O negócio tá feio pra caramba lá, cara. Ele falou, não, isso aí é poupança. Eu falei, como poupança? Ele falou, eles não vão me pagar, eu vou entrar com uma ação, daqui a 10 anos eu ganho. É um dinheiro, é reserva pro futuro. Até os jogadores, até os profissionais, eles já meio que entraram no esquema. Já se acerta, esse time não paga, mas ele vai ter que pagar. Em algum momento paga, lógico. Daqui a 10, 15, 20 anos, o cara que tá aí hoje não vai estar mais. O cara que, às vezes, algumas contas você paga o cara que nem nasceu. Mas vai pagar, em algum momento vai pagar. E aí o cara usa isso como, sabe, um dinheiro de lá pra frente. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, é assim. Dos 6 milhões de reais que eu havia trazido aqui a informação, que é do Samir Carvalho, do UOL, o Corinthians, gasta esses 6 milhões da seguinte forma: salário CLT, direitos de imagem, hotel, carros, seguranças e chefe de cozinha para o Memphis Depay. O Piperno citou a questão do parceiro. A patrocinadora do Corinthians banca 25% desse valor por mês, já que o Piperno citou o Daniel Alves, porque também tem essa história. Não, o parceiro está bancando. O parceiro está bancando, então tá tudo certo. E não é por aí. O parceiro do Corinthians, a patrocinadora, banca 25% desse valor dos 6 milhões, que é o gasto Memphis Depay por mês. Não só o salário, mas também direitos de imagem, a moradia, os carros, segurança, chefe de cozinha. E aí eu queria saber de vocês, porque parece que o Corinthians está chegando já no limite dessa relação com o Memphis. Está chegando no limite, agora uma nova diretoria, o Osmar Stabile, que é o presidente interino. Ao que parece, o Corinthians, aí não é informação, tá? Pelo que eu estou acompanhando do cenário, o Corinthians está aguardando chegar alguma coisa pelo Memphis Depay. É a impressão que fica. Melhor chegar uma proposta para o Memphis e a gente já elimina esse custo para o segundo semestre, para a gente tentar equilibrar as contas aqui, nessa balança financeira. Mas como que o Corinthians fica dentro de campo? O Corinthians consegue repor a saída do Memphis se acontecer dentro de campo? Ou é um jogador tão importante que o Corinthians não pode se desfazer do Memphis Depay? Eu vou ter que fazer um intervalo na Rádio Jovem Pan, mas seguimos com o debate aqui no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Bruno Prado Piperno, tá aí. Ao que me parece, o Corinthians chegando no limite, no teto com o Memphis Depay, e a saída do jogador, pelo cenário atual, não está descartada. Mas se o Depay sair, o Corinthians consegue repor a saída dele, tecnicamente falando? É difícil, né? Ele é um jogador que tem momentos que teve uma cobrança maior em relação ao rendimento dele, principalmente nos jogos das competições sul-americanas. Na final do Paulista, eu acho que ele foi muito bem. Ele foi muito bem no Brasileiro do ano passado, no Paulista desse ano. Ele foi importante para o time do Corinthians. Então, não acho que o Corinthians vá conseguir contratar um jogador do nível dele. Mas se ele sair, é uma questão mais financeira, de tentar colocar a casa em ordem, de tentar diminuir a folha salarial, mas tecnicamente dentro de campo ele é um cara que, para mim, a passagem dele é muito mais positiva do que negativa. Tem os momentos de baixa, tem os momentos que ele não foi tão bem, mas na média, acho que ele foi bem, ele ajuda o Corinthians num momento muito importante, que era um momento que o Corinthians corria um risco real de rebaixamento. Acho que a chegada dele foi decisiva para o Corinthians não cair no Brasileiro do ano passado. Para dar aquela arrancada que rendeu até uma vaga na pré-Libertadores, mas principalmente era não cair ali. E o Memphis Depay ajudou muito o Corinthians nesse não rebaixamento. Um rebaixamento ali seria um desastre enorme para um clube que já está numa situação financeira complicada. Mas a saída dele, se acontecer daqui a algum tempo, é mais pela parte financeira, mas tecnicamente é muito difícil de repor. Mas a questão técnica, você acha que uma possível saída do Memphis Depay, que pode vir a acontecer, prejudicaria muito esse time do Corinthians e o Dorival Júnior? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é disparadamente o melhor jogador do time. Ele tem uma liderança no time, pelo que a gente sabe. E conversando com outra cachoeira lá do Corinthians, a conversa foi a seguinte: a pessoa disse, olha, eu entendo, claro que não é uma pessoa de poder de decisão, tá? Mas eu entendo, e é um entendimento, digamos que, generalizado do grupo que está no poder, que o Corinthians precisa baixar custos. Tem que baixar. O Corinthians tem que partir para alguma coisa não pontual, tipo resolver aquela, como se fala lá na Penha, vender o almoço para ter o jantar.
Não pode ser uma coisa assim. Tem que ter um pouquinho menos de comida no almoço, um pouquinho menos de comida no jantar, mas tem que ter almoço e jantar. Ou seja, dá uma equilibrada nas coisas. Para isso, há necessidade de correr risco. O que é correr risco? Porque vai abrir mão de alguns dos seus ativos, vai deixar o time mais enfraquecido, não tem muito jeito, e vai correr risco, por exemplo, de ser rebaixado. Risco que o Palmeiras correu com o Paulo Nobre, risco que o Flamengo correu quando começou a administração do Bandeira de Melo. São riscos que você precisa correr. Mas em algum momento você precisa correr algum risco. E mesmo que caia, você recomeça. O Corinthians saiu da segunda divisão para ser campeão do mundo. Então você tem que... Corinthians e qualquer outro. Se você não correr risco, não dá. Não dá para você ter time forte com custo elevado e contas em dia. Primeiro você tem que acertar a sua vida, acertar seu caixa, aí você pode te dar o luxo, tipo o Palmeiras agora, de gastar 500 milhões de reais para contratar jogadores, com o pé no chão. Então você equilibra, você começa a trabalhar os meninos de base para vender, para fazer negócio, você começa a trabalhar uma série de situações que lhe dão a possibilidade de saber até onde você pode investir. Teve um ano que a Leila segurou, lembra? Não, Luciano, eu não vou gastar. Aí já estou falando de um time equilibrado. Mas em algum momento você tem que dar um choque de gestão, baixar fortemente seus custos e tentar trazer mais ativos para que a coisa possa funcionar. O Corinthians precisa fazer isso. E isso passa muito pela folha de pagamento, que é o grande, imagino, além dos juros e tal, das dívidas que ele já tem, mas no dia a dia, naquilo que eles chamam de dívida de curto prazo, o grande custo, a coisa mais elevada, é a folha de pagamento do time de futebol, até porque é o carro-chefe do Corinthians. O Corinthians é um time de futebol, acima de qualquer coisa. Mas ele vai ter que correr esse risco. Vamos fazer isso? Vamos ter coragem de fazer isso? E a palavra foi essa. Nós não sabemos se teremos coragem de fazer isso. Há pelo menos nesse aspecto eu achei legal a conversa. Olha, a gente sabe o que tem que fazer. O problema é ter coragem. Porque vai sobrar. E o Corinthians, infelizmente, tem aqueles bandos organizados lá que tem muita força lá dentro. A Leila, ela não quer saber. Ela transportamos os caras passear, se eles invadiram, mas aprender. No Corinthians não é assim. Você precisa do aval desses bandos e tal. Aí já fica mais complicado. Que eles fingiram que iam pagar dívida. Lembra o tal da vaquinha lá que deu 3 cachaças para cada um e não resolveu nada. Mas eles acham que são importantes, que eles fazem diferença e tal. Então você teria que ter o aval desse bando aí. Aí já é um pouco mais difícil, mais complicado. Então essa coisa de vou ter coragem, vou bater de frente para fazer tudo isso, não é uma coisa fácil, principalmente para um governo interino. Até agora, esse grupo, do Osmar Stabile, está interinamente no poder. Eu digo esse grupo agora porque era do grupo do Augusto Melo, mas rompeu e tal. Então é uma situação, é complexo isso, não é uma coisa muito simples, não. Você vai estar envolvendo paixão, num clube onde realmente esses bandos uniformizados têm muita força.